No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jaques arma pesado contra Léo. O vilão edita um vídeo em que a mocinha aparece mexendo em sua carteira, transformando a cena em uma falsa acusação de roubo. Sem imaginar a manipulação, Davi assiste ao registro e fica em choque, acreditando de imediato na versão do tio. Enquanto isso, Léo, sem perceber a emboscada que está prestes a enfrentar, desabafa com Filipa sobre Stephanie. A jovem confessa que teme pelo comportamento da irmã, cada vez mais obcecada e afastada das pessoas que realmente a amam. Filipa, solidária, aconselha a amiga a ser cautelosa e não dar brechas para que nada seja usado contra ela. Deco se reaproxima de Nina, tentando recuperar a confiança da moça. Porém, em segredo, aproveita a distração para furtar a mesma carteira de Jaques, aumentando ainda mais a confusão que está prestes a estourar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Na Boaz, Tânia percebe que algo não está certo e sugere a Samuel que investigue as contas da empresa. O rapaz decide agir em silêncio, sem alertar ninguém. Só que Davi, fiel a Jaques, corre para contar ao vilão sobre as desconfianças do primo. Para Jaques, essa é a oportunidade perfeita de virar o jogo a seu favor. Em meio a esse clima de tensão, Palmeira insinua a Manuel que Marlon já sabe de toda a chantagem. O comentário deixa o rapaz nervoso, temendo que o segredo esteja prestes a vir à tona. No auge do barraco, Jaques reúne todos e acusa Léo de roubo, exibindo o vídeo manipulado como prova. A mocinha, desesperada, nega com firmeza, mas sente o mundo desmoronar ao seu redor ao perceber que caiu em mais uma armadilha calculada pelo vilão. Jaques decidirá transformar o momento mais esperado da família Boaz em um verdadeiro terremoto de revelações. O vilão escolherá o chá Revelação de Ayla, organizado com todo o carinho por Samuel e Gisele, como palco perfeito para expor uma bomba guardada por anos. Ele é o pai biológico de Davi e da própria Ayla. A preparação para a festa já trará indícios de que algo fora do comum está prestes a acontecer. Jaques, nervoso, mas com aquele seu jeito calculista, terá enviado secretamente materiais genéticos seus e dos dois irmãos para um laboratório. O objetivo era simples: confirmar o que já intuía há muito tempo, que Abel, seu falecido irmão, jamais poderia ter gerado os filhos que criou como se fossem dele. Afinal, Jaques já sabia que Abel era estéril, informação que ele mesmo descobriu no passado, mas que nunca tivera coragem de expor. Ainda assim, para não restar dúvidas, pagou uma taxa extra para acelerar o exame. O destino, cruel e sarcástico, fará com que o resultado chegue justamente no instante em que Ayla estiver prestes a descobrir o sexo de seus bebês. A mansão dos Boaz estará repleta de convidados, todos ansiosos para celebrar a nova geração que estava prestes a chegar. Balões coloridos, mesa farta, bolo temático. A atmosfera seria de festa, mas se transformará em tensão pura quando um envelope branco for entregue discretamente na porta principal. Quem encontrará o envelope será Filipa, em plena crise de bipolaridade. Descompensada e impulsiva, a jovem abrirá o documento sem medir as consequências. Ao ler as primeiras linhas, seus olhos se arregalarão e ela, acreditando que Ayla deveria saber a verdade imediatamente, atravessará a sala com o papel nas mãos. No entanto, o destino pregaria mais uma peça. No mesmo instante, Filipa, atrapalhada, soltará por engano os balões coloridos que revelariam o sexo dos bebês. O estouro repentino chamará a atenção de todos os convidados. Entre risos nervosos e olhares de surpresa, o clima de festa se converterá em puro choque quando Ayla, ainda segurando a barriga, receber o envelope que escorregará das mãos da prima. Assustada, a atriz deixará o papel cair no chão e sairá correndo, deixando para trás a revelação mais aguardada da noite. E é justamente nesse momento de caos que Jaques aproveitará a ocasião. Com sua voz firme e olhar frio, ele confirmará diante de todos: é verdade, esse exame só comprova o que eu já sabia. Eu sou o pai de vocês dois. Davi, você já sabia. Ayla, agora chegou a sua vez de encarar essa realidade. O silêncio tomará conta da sala.
Davi, sereno, não demonstrará surpresa. Afinal, o tio já lhe havia confidenciado a verdade em uma conversa íntima dias antes. Mas Aila, grávida e fragilizada, ficará sem chão. Seus olhos marejados procurarão alguma explicação. Como assim, pai? Você teve um caso com a minha mãe? Com a Olívia? A primeira esposa do Abel? Como você foi capaz? Perguntará em choque a jovem. O impacto será tão forte que Gisele, sempre protetora, intervirá de imediato. Calma, Aila, respira fundo. Você não pode se alterar desse jeito. Pensa nos bebês, pelo amor de Deus. Aila, porém, não conseguirá se conter. Entre lágrimas e gritos, exigirá respostas sobre a relação secreta entre Jacques e Olívia, romance proibido que agora vinha à tona no momento mais inoportuno possível. Os convidados, perplexos, sussurrarão entre si, transformando a festa em um tribunal improvisado. Rosa, ainda debilitada, mas lúcida, tentará manter a postura diante da bomba que acabava de explodir dentro de sua própria casa. Já Samuel observará o tio com uma mistura de raiva e desprezo, entendendo que Jacques havia escolhido mais uma vez o egoísmo e o exibicionismo para lidar com a verdade. Enquanto isso, Filipa, ainda transtornada, desaparecerá pelos corredores da mansão, deixando atrás de si um rastro de confusão. A atitude dela não apenas desencadeará a revelação, como também reforçará a imagem de instabilidade da jovem perante toda a família. O exame será passado de mão em mão, com todos confirmando a legitimidade do resultado. Não haverá mais dúvidas. Davi e Aila são, de fato, filhos de Jacques, frutos de uma traição antiga e dolorosa. A reação de Aila, porém, será a mais dramática. Sentindo-se enganada pela vida inteira, a jovem se lembrará de cada gesto de Abel, de cada carinho, e se sentirá invadida pela ideia de que o homem que a criou não era biologicamente seu pai. Ele morreu acreditando que era nosso pai. Você deixou que ele nos criasse sem saber da verdade? Como você pôde, Jacques? Como? Gritará, com a voz embargada. O empresário, tentando manter a compostura, argumentará que preferiu o silêncio para não abalar o irmão, mas Aila não aceitará. O ressentimento será imediato. Nesse turbilhão, Davi tentará se aproximar da irmã. Eu já sabia, Aila, e não muda nada. Abel continua sendo o homem que nos criou. Esse é o nosso pai de verdade, mesmo que o sangue diga outra coisa. Aila, porém, não conseguirá ouvir. O coração dela estará apertado demais para compreender qualquer tentativa de consolo. A revelação se tornará um divisor de águas, não só para ela, mas para toda a família Boaz. E no meio de toda essa explosão de emoções, Jacques sorrirá discretamente, como quem saboreia a destruição que acabou de causar. O clima ficará insustentável na mansão. Cada palavra dita ecoará como um soco no peito de Aila. O coração dela disparará e sua respiração ficará descompassada, provocando um pânico imediato em Gisele, que correrá para ampará-la. Segura minha mão, Aila. Olha para mim. Não deixe essa dor te abalar agora. Você precisa pensar nas crianças. Suplicará, tentando trazer calma à futura mamãe. Mas Aila sentirá o mundo desmoronar ao seu redor. Ela apoiará as mãos na barriga, como se buscasse forças nos bebês que carrega. Seus olhos marejados vagarão pela sala até se fixarem em Samuel, que tentará se aproximar, mas será impedido pela própria fúria da jovem. Você sabia também, Samuel? Você sabia e não me contou? Acusará ela, deixando o primo em silêncio. Samuel abaixará a cabeça, incapaz de negar, e isso será o suficiente para Aila explodir em mais um choro desesperado. Enquanto isso, Rosa, firme apesar da idade e do cansaço, dará um passo à frente, encarando Jacques de frente. Você não tinha o direito de roubar essa paz da sua própria filha. Se queria contar que tivesse feito em particular, não aqui, não agora, não desse jeito. Mas Jacques, frio e calculista, retrucará. A verdade sempre vem à tona, mãe. Melhor que todos saibam de uma vez sem segredos. Eu não tenho vergonha do que vivi, nem dos filhos que gerei.
A frase cravada com crueldade deixará Ayla em choque. Ela se apoiará no sofá, sem forças, sentindo as pernas fraquejarem. O resultado do exame cairá no chão mais uma vez, mas todos já terão lido. O dano já estará feito. E em meio ao caos, Davi se erguerá, tentando sustentar a irmã e também enfrentar o próprio pai. Sua voz soará firme, carregada de revolta. Você pode ter nos dado o sangue, Jaques, mas isso não te faz pai. Você nunca será o que Abel foi para nós. Nunca! As palavras do rapaz ecoarão pela mansão, deixando claro que, apesar da revelação, Jaques jamais conquistará o título de pai verdadeiro. Ayla, em lágrimas, encostará a cabeça no ombro do irmão, abraçando-o com todas as forças, como se esse gesto fosse sua última âncora em meio ao vendaval. E enquanto a festa, antes colorida, agora se transforma em um campo de guerra emocional, Jaques, implacável, apenas observará o estrago que causou, certo de que nada jamais voltará a ser como antes. Denise comete deslize, entrega para Jaques doença de Rosa e estraga os planos da idosa. O segredo mais bem guardado da mansão Boaz começará a ruir em silêncio, minado por um erro inocente que poderá custar caro a Dona Rosa. A matriarca, que sempre sustentou uma postura firme e lúcida diante da família e dos negócios, começará a sentir na pele o peso da ameaça que mais teme, o próprio filho descobrindo sua fragilidade. Tudo terá início de forma banal, quase corriqueira. Denise, em mais um dia de afazeres domésticos, decidirá comentar com Jaques sobre a necessidade de reforços na mansão. A princípio, o empresário mal prestará atenção, absorto em seus papéis da Boaz, preocupado com relatórios, balanços e a eterna paranoia de que alguém esteja tramando contra seu poder. Denise, em tom prestativo, falará sobre Sofia e a importância de contratar uma nova babá para a menina. Até aí, nenhuma novidade. Mas o clima mudará radicalmente quando, em um impulso, Denise abrirá a boca além do que deveria. Sem medir as consequências, soltará a sugestão de que talvez fosse o caso de pensar também em uma cuidadora para Dona Rosa. A frase cairá no ar como um trovão silencioso, quebrando o ambiente e despertando a atenção imediata de Jaques, que até então fingia desinteresse. "Como é que é, Denise?" perguntará ele, erguendo os olhos e fixando a funcionária com aquele olhar cortante, típico de quem fareja oportunidade onde os outros só enxergam banalidade. "Por que a minha mãe precisaria de uma cuidadora? Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo?" O coração de Denise disparará. Na mesma hora, ela se dará conta do tamanho da besteira que acabou de dizer. Samuel, que estava por perto, tentará interferir, adiantando-se para abafar o assunto. "Nada demais, tio. A Denise só quis dizer que é sempre bom prevenir. A avó já não é nenhuma menina, né? Mas a tentativa de despiste virá tarde demais. O estrago já estará feito." O sorriso que se formará no rosto de Jaques não será de alívio, e sim de satisfação. A fagulha que ele precisava para desconfiar da saúde da mãe finalmente surgirá diante de seus olhos. Assim que Denise deixa a sala, pálida, tentando disfarçar a gafe, Samuel se aproximará de Jaques com um semblante sério. "Não começa a inventar coisa onde não tem, tio", pedirá o rapaz, numa mistura de súplica e ameaça velada. "A avó tá bem, só precisa de tranquilidade." Jaques, porém, não deixará passar. Fingirá indiferença, dará de ombros, mas por dentro já estará arquitetando. "Claro, Samuel. Se você tá dizendo, eu acredito. Mas, sabe como é, né? Eu gosto de ter certeza das coisas, principalmente quando se trata da empresa." O jovem neto de Rosa entenderá na hora o perigo que se aproxima. Sabendo da natureza manipuladora de Jaques, ficará evidente que ele usará qualquer brecha para transformar um detalhe em um escândalo, uma suspeita em uma prova, e uma fragilidade em arma mortal contra a própria mãe. Enquanto isso, Rosa viverá dias de tensão sem sequer imaginar o vacilo de Denise. Em silêncio, a idosa já vinha sofrendo com lapsos de memória, esquecendo compromissos, confundindo nomes e até se perdendo dentro da própria mansão. Pequenos detalhes que, para alguém comum,
poderiam passar despercebidos, mas que, para uma mulher que carrega nos ombros o peso de uma empresa, podem significar ruína. Ao ser informada por Samuel do deslize da funcionária, Rosa reagirá com um misto de frustração e desespero. Meu Deus do céu, Samuel! Era tudo o que eu não precisava agora. Esse menino não tem um pingo de compaixão, vai usar isso contra mim. O neto tentará acalmá-la, prometendo que ficará ao seu lado e que não permitirá que Jaques a interdita. Mas no íntimo, Samuel saberá que será uma guerra difícil de vencer. Com o faro de vilão que não deixa escapar oportunidades, Jaques começará a observar a mãe com ainda mais atenção. Cada gesto, cada esquecimento, cada confusão será motivo para ele arquivar em sua mente e, aos poucos, montar um dossiê de acusações. Ele não precisará nem levantar a voz. Bastará o silêncio carregado de sarcasmo para deixar Rosa em estado de alerta constante. Nas reuniões da Boaz, passará a interromper a mãe com ironias. Tá tudo bem, mamãe? Não se lembra da pauta de hoje? Quer que eu repita? Na mesa de jantar, fingirá preocupação exagerada. A senhora tomou o remédio certo, mãe? Ou esqueceu de novo? Essas pequenas provocações começarão a corroer a tranquilidade da matriarca, que diante da família tentará manter a pose, mas por dentro se sentirá cada vez mais acuada. Enquanto isso, Denise não conseguirá esconder o peso da culpa. A funcionária passará a evitar Jaques, tentando corrigir o deslize com excesso de zelo por Rosa. Mas cada vez que cruzar o olhar do patrão, sentirá o frio da ameaça implícita. Ela saberá que mais cedo ou mais tarde, ele irá usá-la como testemunha para provar que a mãe precisa ser afastada da presidência da Boaz. Em diálogos tensos, Denise chegará a confessar a Samuel: eu não queria. As palavras simplesmente saíram da minha boca. Juro que não foi por mal, Samuel. Mas agora, eu tenho medo do que ele vai fazer. E Samuel, em resposta, mostrará sua preocupação. O que tá feito, Denise. O importante é a gente proteger a avó daqui para frente. Enquanto a tensão cresce dentro da mansão, nos corredores da Boaz, a movimentação será cada vez mais intensa. Funcionários começarão a perceber o clima estranho entre Jaques e a mãe, cochichando nos bastidores sobre a possibilidade de uma briga familiar explodir a qualquer momento. Os acionistas, sempre atentos a sinais de fraqueza, começarão a pressionar por garantias de estabilidade na presidência. Jaques, claro, aproveitará para plantar dúvidas, insinuando que a mãe talvez já não tenha condições plenas de administrar os negócios. A dona Rosa é uma mulher admirável, mas o tempo chega para todos, não é mesmo? Comentará ele em tom insinuante, arrancando olhares curiosos dos colegas. E assim, pouco a pouco, o deslize de Denise se transformará na fagulha de uma guerra ainda maior. A disputa definitiva pelo comando da Boaz. Com as novas informações que pairam no ar, Jaques passará a agir de maneira calculista. Ele não terá pressa, pois saberá que a paciência é a chave para derrubar a própria mãe. Começará a cercá-la em pequenos gestos, anotando mentalmente cada falha, cada esquecimento, cada deslize de memória que Rosa apresentar. Não me olhe assim, Samuel, dirá o vilão em tom dissimulado quando o sobrinho o encarar com desconfiança. Eu só quero o bem da minha mãe, mas se ela não estiver mais em condições, alguém precisa assumir. Essas palavras ecoarão como uma ameaça velada. Samuel, por sua vez, se encherá de raiva, mas terá de controlar os impulsos, pois saberá que qualquer explosão só dará mais munição ao tio. Em casa, Rosa perceberá as investidas sorrateiras do filho. Num primeiro momento, tentará enfrentar com altivez. Se você pensa que vai me intimidar, está enganado, Jaques. Eu ainda sou dona da minha vida e da minha empresa. Mas sozinha, não conseguirá conter o choro. Diante do espelho, sentirá o peso do tempo e da doença que insiste em avançar. O medo de ser afastada do comando e ver todo o legado da família destruído pelas mãos do próprio filho a corroerá por dentro. Samuel será seu único alicerce, mas até mesmo ele se verá pressionado. Afinal, Jaques já começará a sondar advogados, insinuando que poderia pedir a interdição da mãe em breve. A funcionária, por sua vez,
ficará na corda bamba. Jacques passará a procurá-la constantemente, pressionando-a com perguntas diretas. Me conta, Denise, a minha mãe esquece as coisas com frequência? Você já percebeu algum comportamento estranho? Assustada, ela tentará se esquivar, mas o medo atrairá em cada resposta atravessada. O vilão, sagaz, não precisará de confissões explícitas. Bastará observar suas reações para confirmar suas suspeitas. Enquanto isso, Samuel orientará Denise a não abrir a boca. Não diga nada a ele, por favor. Se ele insistir, finja que não sabe. A vida da minha avó depende disso. Jacques é intimado pela polícia para depor sobre a morte de Abel e o cerco se fecha. O caso não foi fechado. Jacques será surpreendido de forma brutal com a chegada de uma intimação policial. O empresário, que se julgava blindado por suas manipulações e acreditava que o caso envolvendo a morte de Abel tinha sido enterrado para sempre, verá o cerco se fechar de um jeito que nunca esperava. A tensão começará logo cedo, quando um investigador da 16ª DP chegará de forma discreta à sede da Boaz. O homem atravessará a portaria, causando certo incômodo aos funcionários, que logo perceberão o clima estranho. Ricardo, sempre atencioso quando se trata de proteger o comparsa, será o primeiro a encontrá-lo. Estou procurando o senhor Jacques Boaz, dirá o policial, erguendo o olhar firme. Ricardo, tentando manter a naturalidade, responderá com um meio sorriso. Ele está em reunião, mas posso conduzir o senhor até lá. O investigador não hesitará. É melhor que seja agora. É um assunto de interesse policial. A frase ecoará pelos corredores e os funcionários trocarão olhares desconfiados, murmurando entre si. O nome de Jacques, ligado a uma investigação, será como faísca jogada em pólvora. Quando Ricardo entrar na sala acompanhado do policial, Jacques estará ao telefone, dando ordens ríspidas a um fornecedor. Assim que perceber a presença do investigador, interromperá a ligação no ato. O silêncio tomará conta do ambiente. Senhor Jacques Boaz? Questionará o homem, já estendendo um envelope. O senhor está intimado a comparecer à 16ª Delegacia Policial para prestar depoimento sobre o caso do falecido Abel Boaz. A mão do empresário tremerá por um instante. Ele pegará o documento, folheando rapidamente, antes de devolvê-lo a Ricardo, como se fosse apenas mais um papel entre tantos outros. Mas o rubor repentino em seu rosto o entregará. Ele estava abalado. O caso não foi fechado? Questionará Jacques, num tom de falsa surpresa. O senhor deve comparecer para esclarecimentos. Wanderson continua foragido e o inquérito permanece em aberto. Retrucará o investigador, seco, antes de se retirar. O peso daquelas palavras cairá sobre todos. Ricardo tentará disfarçar, mas o olhar dele trairá a apreensão. Eles estão voltando a mexer nesse vespeiro, murmurará o comparsa, percebendo o nervosismo do amigo. Mal o policial deixar o local, Jacques perceberá que não está sozinho. Do lado de fora da sala, espiando discretamente, estarão Samuel, Léo e Tânia. O trio terá acompanhado cada detalhe da cena. Perderam alguma coisa aí fora? Disparará Jacques com o olhar afiado como lâmina. Léo, irônica, não deixará barato. A gente tá só sentindo a brisa do que mesmo, Tânia? Vingança? Responderá Tânia, debochada. O empresário não suportará a provocação. Cala a boca, menina! Esbravejará antes de voltar sua fúria contra Samuel. Isso é culpa sua, moleque insolente! Foi você que inventou essa história! Você que mexeu onde não devia! Mas Samuel, firme, não recuará. Eu não inventei nada, tio. Só tô chegando cada vez mais perto da verdade. A tensão se tornará insuportável. Num ímpeto, Jacques avançará contra o sobrinho, agarrando-o pelo colarinho e puxando-o para dentro da sala. Os papéis sobre a mesa cairão ao chão e Ricardo tentará intervir. Era isso que você queria, Samuel? Ver sua família humilhada, arrastada pela polícia? Berrará o vilão, o rosto tomado de ódio. Mas Samuel, mesmo sendo sacudido, manterá o olhar firme. Você já tem prática nisso. Esconder, manipular, destruir quem atravessa o seu caminho.
As palavras cortarão Jaques como uma navalha. Por um segundo, ele ficará sem reação, encarando o rapaz como se tivesse ouvido a voz de Abel ecoar através dele. Tentando retomar o controle, Jaques apelará para o drama. Não basta a perda que nossa família já teve? A morte do Abel já não nos feriu o suficiente? E você, em vez de ajudar, só arruma mais problema. Samuel não se deixará manipular. É só um depoimento, tio. Quem não deve, não teme. Se você não tem nada a esconder, não tem por que se preocupar. Léo, que até então observava em silêncio, dará o golpe final. Mas ele tem, Samuel. Todo mundo sabe. A questão é, quando a máscara vai cair de vez? Após a explosão, Jaques se trancará em sua sala, andando de um lado para o outro como fera enjaulada. Ricardo tentará acalmá-lo. Olha, você vai depor, vai dar suas respostas. Eles não têm nada concreto contra você. O Wanderson ainda é o bode expiatório. Mas Jaques, paranoico, não acreditará. Você não entende, Ricardo. Cada vez que esse assunto volta, é como se Abel voltasse do túmulo para me assombrar. Samuel não vai parar, Léo também não. E essa Tânia, essa menina tem o mesmo olhar da mãe, um olhar que me acusa sem dizer nada. Ricardo insistirá. Então é melhor você se preparar. A polícia pode até não ter provas, mas basta um vacilo seu no depoimento para tudo desmoronar. Enquanto isso, nos corredores da Boaz, os comentários se espalharão como rastilho de pólvora. Funcionários cochicharão sobre a intimação, lembrando dos boatos antigos envolvendo a morte de Abel. O clima se tornará pesado e a autoridade de Jaques começará a ser corroída. Na mansão, a notícia chegará rapidamente. Rosa, já fragilizada, ficará em choque ao ouvir que o filho precisa depor. Meu Deus, Jaques, o que mais você esconde de mim? Questionará ela, entre lágrimas. Filipa, por sua vez, oscilará entre a defesa do irmão e a dúvida cruel. Ele pode ser um monstro, mas será que teria coragem de matar o próprio sangue? Já Davi, atormentado pela revelação recente de que Jaques é seu verdadeiro pai, ficará dividido. Se ele for mesmo culpado pela morte do tio Abel, o que isso faz de mim, o filho de um assassino? E Ayla, grávida e vulnerável, sentirá na pele o peso da herança maldita que carrega. Tudo se encaminhará para uma sequência de embates intensos. Jaques, acuado, tentará manipular ainda mais os que o cercam, enquanto Samuel e Léo se fortalecerão em sua busca pela verdade. O depoimento na 16ª DP não será apenas uma formalidade, será o início de uma batalha ainda mais sombria, onde cada palavra dita poderá significar a queda definitiva de Jaques. E, como se não bastasse, boatos surgirão de que novas provas podem aparecer a qualquer momento. Um documento escondido, uma testemunha disposta a falar, ou até mesmo o reaparecimento de alguém que todos julgavam desaparecido. Jaques chegará à 16ª DP com o semblante carregado. Apesar do terno alinhado e da postura de homem de negócios respeitável, suas mãos denunciarão um leve tremor. Ricardo estará ao seu lado, tentando passar confiança, mas a verdade é que ambos sentirão o peso do momento. Na recepção, Samuel e Léo também estarão presentes, fingindo aguardar outra audiência. A provocação será clara. Ao notar a presença dos dois, Jaques disparará um olhar mortal. Vieram assistir meu depoimento, é isso? Rosnará. Não! Viemos assistir sua queda, retrucará Léo, firme, deixando o vilão ainda mais irado. O investigador Vandré, responsável pelo caso, conduzirá Jaques até a sala de interrogatório. Lá, o clima será sufocante. Senhor Jaques, sabemos que o caso Abel Boaz nunca foi devidamente esclarecido. Wanderson continua foragido, mas alguns pontos da investigação levantam dúvidas. O senhor tinha divergências com seu irmão? Questionará o policial. Jaques, com voz controlada, responderá: divergências profissionais, apenas. Coisas de empresa. Mas isso não significa que eu desejava a morte dele. O investigador insistirá. O senhor pode explicar por que testemunhas afirmam que houve uma discussão acalorada entre vocês pouco antes do acidente que tirou a vida de Abel? Jaques engolirá em seco.
Discutimos, sim, mas irmãos discutem. Eu jamais seria capaz de algo assim. A pausa dramática chamará a atenção. O investigador anotará algo em sua prancheta, deixando Jacques inquieto. Do lado de fora, Samuel conversará com Léo. Ele está vacilando. Cada vez que fala do Abel, parece que sente medo da própria sombra, dirá o rapaz. É porque sabe que a verdade está cada vez mais perto, completará Léo, convicta. Sofia vira uma das herdeiras da Boaz e faz Jacques perder o poder que tanto queria. O destino de Sofia sofrerá uma virada inesperada e decisiva. Rosa, cada vez mais fragilizada pela luta contra o Alzheimer, mas ainda consciente do risco que corre diante da ambição desmedida de Jacques, tomará medidas drásticas para proteger a neta. Temendo que o próprio filho a interdite para assumir sozinho o controle da Boaz, a matriarca da família antecipará uma jogada estratégica que mudará completamente a rota do poder dentro da empresa. A veterana decidirá que não pode mais adiar uma escolha que vinha amadurecendo em silêncio. Em seus momentos de lucidez, Rosa compreenderá que está cercada. De um lado, a doença que ameaça roubar sua memória e sua autonomia. De outro, o filho vilão, pronto para usar qualquer fragilidade contra ela. Será nesse turbilhão de sentimentos que a matriarca buscará uma saída que impeça Jacques de triunfar em sua ambição doentia. Determinada, Rosa procurará especialistas para realizar uma série de exames clínicos, exigindo um laudo que comprove sua plena capacidade mental no momento das decisões. Não quero que amanhã venham dizer que eu não sabia o que estava fazendo, dirá a veterana com firmeza ao médico, mesmo com a voz embargada pela emoção. Esse documento médico será sua arma secreta. Com ele em mãos, Rosa partirá para a elaboração de um novo testamento. Acompanhada por Filipa, que se tornará sua confidente fiel nesse plano, ela comparecerá a um cartório em absoluto sigilo. Ali, assinará um documento que mudará toda a dinâmica da sucessão da Boaz. No testamento, Rosa garantirá que Sofia será uma das principais herdeiras, recebendo metade das ações da empresa. Além disso, nomeará Samuel como curador oficial de suas finanças e bens quando ela não tiver mais condições de gerir sozinha. É ele quem tem a coragem e a honestidade que me dão segurança. Samuel vai cuidar de mim e de tudo aquilo que Abel construiu, declarará emocionada diante do tabelião. Filipa, por sua vez, se tornará peça-chave na articulação. Comovida com a lucidez e determinação da sogra, ela se comprometerá a guardar segredo absoluto. Eu não vou deixar que o Jacques descubra nada até ser tarde demais. Pode confiar em mim, Dona Rosa, prometerá, segurando firme a mão da veterana. A jovem acompanhará todos os trâmites, desde a preparação dos documentos até a assinatura final, ajudando a manter a discrição necessária. Para despistar Jacques, Filipa inventará compromissos falsos e até viagens de rotina ao médico, tudo para encobrir os reais movimentos de Rosa. Enquanto isso, na mansão, Jacques acreditará estar no controle. Instalado nos antigos aposentos de Abel, o vilão vigiará cada gesto da mãe, convencido de que pode manipular a doença dela a seu favor. Sem imaginar o contra-ataque que se desenha em segredo, Jacques se sentirá cada vez mais confiante de que está prestes a assumir sozinho todo o Império Boaz. O vilão já terá dado um passo importante. Conseguirá retirar o nome de Sofia do testamento antigo de Abel, deixando a menina completamente sem herança. Essa ação, feita às escondidas, será vista por ele como a vitória definitiva sobre Samuel e Léo. Agora ninguém me tira da jogada. Essa empresa vai ser só minha, dirá ele, olhando para os documentos adulterados com um sorriso perverso. No entanto, o que Jacques não sabe é que sua própria mãe prepara um movimento ainda mais forte. A decisão de Rosa de reescrever o testamento surgirá como um verdadeiro escudo contra a ambição do filho. A revelação desse documento, no momento certo, será capaz de desmontar anos de manipulação e deixar Jacques em completo desespero. Enquanto Rosa age no silêncio, Samuel começa a desconfiar dos passos do tio. Ele percebe as tentativas de Jacques de desestabilizar Léo, humilhar Sofia e manipular a todos na mansão.
Com o coração apertado, o rapaz decide se aproximar ainda mais da avó, buscando apoio. A senhora não está sozinha, vó. Se precisar de mim, eu largo tudo para lutar pela Boaz e pela nossa família, garante, emocionado. Essas palavras darão a Rosa ainda mais coragem para seguir em frente. Em seus instantes de clareza, ela escreverá cartas, fará anotações e organizará pastas com provas de sua decisão, temendo que no futuro não consiga mais se explicar. A cada folha assinada, a veterana sentirá que está construindo uma muralha contra a tirania do próprio filho. Enquanto isso, Jacques continuará cego pela vaidade. Acreditando que já venceu, o vilão começará a se expor, tratando os demais familiares com desprezo e se vangloriando de que a Boaz agora tem um único dono. Suas atitudes arrogantes, no entanto, serão o prenúncio do grande baque que está por vir. O Novo Testamento será guardado em um cofre de confiança, fora da mansão, para impedir que Jacques tenha qualquer acesso. Rosa, mesmo com lapsos de memória, terá o cuidado de confiar uma cópia lacrada a Filipa, pedindo que a jovem só a revele quando sentir que não há mais volta. Se eu me perder de mim mesma, se um dia não lembrar nem do nome da minha neta, você vai se lembrar por mim. Vai lembrar que essa menina merece ser feliz, que ela tem direito a viver dignamente, sem que o Jacques coloque as garras nela, dirá Rosa, com lágrimas escorrendo em sua face marcada pelo tempo. Filipa, emocionada, prometerá cumprir o pedido até o fim. A senhora pode confiar em mim. Se ele descobrir, vai ser tarde demais. Eu mesma faço questão de ser o estopim da queda dele. Na mansão, o vilão seguirá em sua escalada de poder. Ele controlará reuniões da Boaz, mandará e desmandará nos empregados e começará a agir como se fosse, de fato, o único dono do império. Para intimidar, passará a trancar gavetas e cofres, vigiar os passos de Sofia e até ameaçar Léo, insinuando que ela poderá perder o emprego se não ficar do seu lado. Você não é nada aqui dentro, só está nessa casa porque eu permito. A hora que eu cansar, mando você embora com uma mão na frente e outra atrás, disparará ele ao encarar a jovem. O clima de terror crescerá na mansão, mas, do lado de fora, a trama de Rosa ganhará cada vez mais força. Samuel, sem saber de todos os detalhes, começará a sentir que algo grande está sendo preparado. Ele notará que Filipa anda misteriosa, mas preferirá não pressioná-la. O momento da virada virá de forma brutal. Jacques convocará todos da família para anunciar que, a partir dali, ele será o único administrador da Boaz, alegando que conseguiu limpar os registros e eliminar o nome de Sofia como herdeira. Rosa, mesmo debilitada, exigirá estar presente. Amparada por Samuel e Filipa, ela aparecerá na sala principal da mansão, surpreendendo a todos. Você pode ter mexido nos papéis do Abel, Jacques, mas esqueceu que eu ainda estou viva, dirá ela com uma força inesperada. O vilão ficará atônito. Do que a senhora está falando, mãe? Não inventa história, tentará disfarçar, mas a veterana ordenará que Filipa entregue o envelope lacrado. No documento, diante de testemunhas e advogados, constará a assinatura fresca de Rosa, validando o Novo Testamento. A revelação será um golpe avassalador contra Jacques. Sofia estará oficialmente entre as herdeiras da Boaz, com metade das ações sob sua posse, e Samuel será o curador oficial de todo o patrimônio. O vilão perderá completamente o chão. O rosto dele se transformará num misto de ódio e incredulidade. Isso é mentira. Vocês estão todos contra mim. Essa mulher não sabe nem o que comeu no café da manhã, como pode ter feito esse documento, gritará numa tentativa desesperada de desqualificar a mãe. Mas o laudo médico anexado ao testamento provará que no dia da assinatura, Rosa estava plenamente capaz de decidir. A presença de testemunhas e a confirmação legal deixarão Jacques encurralado. Ele, tomado pela fúria, derrubará objetos, quebrará móveis e, aos berros, prometerá vingança. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ninguém tira de mim aquilo que é meu por direito, bradará, deixando todos em choque com o surto.
Mesmo abalada pelo esforço, Rosa se manterá firme. Você nunca entendeu o que é direito, Jaques. A Boaz não é só tijolo e dinheiro. É sangue, é suor, é dignidade. E você nunca teve nenhuma dessas coisas, dirá, emocionada, antes de ser amparada por Samuel. Sofia, que ouvirá tudo em silêncio, ficará em prantos. A menina abraçará a avó, agradecendo por tê-la protegido. Eu prometo que vou honrar isso, vovó. Eu nunca vou deixar ele destruir o que o pai Abel e a senhora construíram.